Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Bom, e vamos falar agora dos atos golpistas e a posição do Exército. Eu converso com o general da Reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência de Jair Bolsonaro. General, boa noite. Boa noite. Bom, agradeço muito sua participação, general, e queria começar sabendo qual a sua opinião a respeito de todas as investigações que estão envolvendo militares. Nós temos o caso do tenente-coronel Mauro Cid, a prisão dele, investigações também contra o pai de Mauro Cid, outros integrantes que foram detectados aí com a participação nos atos através de conversas pelo WhatsApp. E tem a questão também dos acampamentos que ficaram aí muito tempo à frente dos quartéis. Como é que o senhor vê toda essa situação? Bom, eu vejo como um momento muito ruim do Brasil quando nós estamos discutindo e estamos fazendo investigações até de venda de relógio. É o nível mais baixo falando bem popularmente aí, é um nível mais baixo de trambique, vender coisas que foram dadas como presente para as autoridades no Brasil. Então, é muito triste isso aí, o nível que nós chegamos, né, de venda de ativos, de relógio, etc. As pessoas envolvidas, eu não vou entrar aqui no julgamento delas ou fazer comentários sobre a responsabilidade de ninguém, porque isso aí já está no controle da justiça. Isso aí tem investigações, tem inquérito em andamento e a justiça é que vai ter a decisão final. Agora, na crítica dos fatos é muito triste por causa do nível que nós chegamos, né? É surpreendente o baixo nível a que nós conseguimos chegar no Brasil. Agora, desculpa, Geraldo, pode prosseguir. Sobre os fatos todos que terminaram no 8 de janeiro, aquilo ali é uma sequência de erros e uma sequência de covardia, né? Aquilo é uma sequência de ações covardes mesmo. Covardia bem clássica, que começa lá nós tivemos uma grande covardia, muito evidente, muito transparente, que foi aquela do 7 de setembro de 2021, né? Com aquela fanfarronice na Avenida Paulista e depois aquele desespero para pedir para o presidente Temer, ex-presidente Temer, fazer uma intervenção ali. Depois, em 2022, se eu não me engano, nós tivemos ano passado, aquelas cenas terríveis, lá até aquele discurso medíocre. Então, a gente vem trilhando um caminho muito ruim, né? E agora desagou nisso aí que nós estamos assistindo. Agora, general, durante o governo Bolsonaro se questionou muito a participação forte de militares, né? E a gente vê que havia proximidade também com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, mas militares participando do governo e alguns ainda na ativa. O senhor já estava na reserva, saiu logo no começo, houve problemas internamente. Na época o senhor questionou muito, inclusive, e criticou a atuação, através das redes sociais, a atuação do governo, de integrantes e familiares também do presidente Bolsonaro. Agora, como é que o senhor vê essa não separação entre exército e a política, né? Com todo o histórico que nós temos no Brasil? Não acabou chegando uma situação de envolvimento, talvez exagerado, que o exército ou parte, né, alguns integrantes, considerasse o governo como um governo deles? Olha, desde o início, o ex-presidente, ele tentou arrastar as Forças Armadas o Exército, em particular, para o jogo político. Inclusive, meu primeiro artigo sobre isso foi em 2020, eu estava alertando, foi um artigo, se não me engano, no estado de São Paulo, alertando que isso daí era uma coisa descabida, isso era um absurdo. Isso era o maior mal que já foi feito para o Exército, foi feito pelo governo passado, né? E colocou um grande número de militares em postos bastante significativos, isso daí desequilibrou a representação social em altas funções e começou a transferir responsabilidade política para as Forças Armadas, em particular para o Exército, chegando ao cúmulo começou lá com um discurso, um fanfarrão na frente do QG do Exército, em cima de uma caminhonete, eu acho, em 2020, depois
terminou naquele acampamento ali que foi um verdadeiro absurdo. Depois do segundo turno, um retraimento covarde, não cumpriu a sua função de se dirigir àquele público. O presidente da República tem a obrigação de se manifestar sobre os assuntos nacionais, depois abandona o país numa fuga assim, extremamente covarde e medíocre, não fala nada para aquele público, desrespeita aquele público que tinha suas crenças ali, né? E não diz que o Exército não ia tomar decisão política nenhuma. O Exército fez o correto, o Exército foi correto, ele não adotou aquilo que queriam que ele adotasse. Então, o Exército estava correto na decisão dele, o erro foi de nível político, aquilo ali não era problema de segurança, jamais houve problema de segurança para os quartéis e tal, não é normal acampamento em frente de quartel, mas não era problema de segurança, porque nunca houve problema de segurança para a instalação militar. Era um problema político que não foi tratado corretamente pelos políticos. Agora tem várias pessoas envolvidas nessas avaliações, nesses fatos tristes aí que nós estamos vivendo, e sejam elas civis ou militares, vão ter que responder individualmente. Agora, general, a gente já viu que a CPI tem como determinação não imputar culpa ao Exército, às Forças Armadas, por qualquer apuração que seja feita, qualquer conclusão das investigações. Os militares envolvidos teriam agido por conta própria, né? A culpa seria individual deles e vão encarar o processo e eventuais punições. Agora, como é que o senhor vê a atuação do Exército, de uma forma geral, em relação a essa questão? Mauro Cid, por exemplo, todos os depoimentos dele, ele foi fardado, né? Ele teve endosso para isso. Alguns que foram afastados do GSI permanecem no Exército. Então, o Exército não deveria ter uma postura mais clara em relação a toda essa situação? Não, o Exército tem que ter uma postura legal. Se a pessoa foi afastada do GSI ou não, ela não é por isso que ela vai perder a situação profissional dela. Isso aí é legislação, né? Eu vi gente falando na imprensa que mas está preso, mas está recebendo salário. Isso aí é política salarial, isso aí é legislação salarial, isso aí não é o comandante ou quem acha que não deve, que pode tomar essa decisão. Então tem muita especulação, né? As pessoas estão respondendo, isso aí tem que ser feito de maneira justa, não pode ser feito de maneira política nem de maneira espetacular, tem que ser uma coisa justa. O problema de comparecer fardado ou não, isso aí não vejo nada de relevante. O militar da ativa, ele normalmente ele comparece fardado a esse tipo de audiência. Pode ir em traje civil, pode, mas é muito comum os militares da ativa comparecerem fardados nas convocações de auditorias. Então, do judiciário, isso aí não é o problema são os fatos e a avaliação da responsabilidade de cada um. A CPI ela é sempre muito política e a população não tem assim tanta esperança nas conclusões de CPI normalmente, mas não acredito que ela tenha dado ordem para que mesmo as pessoas que tenham responsabilidade não sejam responsabilizadas. São duas coisas distintas. Uma coisa é a responsabilização individual, a outra coisa é a parte institucional. Pessoas, elas pagam pelos erros. Instituição, a gente não pune. Instituição, a gente aperfeiçoa. Qualquer instituição. O caminho da democracia é exatamente esse, é a responsabilização individual e o aperfeiçoamento institucional. Então, essas duas coisas têm que ser feitas de maneira bem racional. Agora, com todos esses casos que tivemos, temos apenas um minuto para encerrar, general. Como é que o senhor vê o futuro da relação do Exército com a política, com os governos? Eu vejo que essa relação, ela sofreu um desgaste, lógico, claro que sofreu, seria ingenuidade dizer que não sofreu e que não está sofrendo desgaste. Agora, eu vejo perfeitamente as condições de isso aí ser restabelecido ao longo do tempo, aí, em médio prazo, com uma postura normal
o comandante vem orientando o Exército. Perfeito. Eu agradeço muito a participação em entrevista do general da Reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência de Jair Bolsonaro. General, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.